5 derrotas nas últimas 6 rodadas, o segundo pior ataque da competição e a lanterna isolada da Série B com apenas 4 pontos somados. Bater nessas mesmas teclas tem sido comum ultimamente, até porque essa péssima situação não vem de agora. É só lembrar da luta que foi para a equipe permanecer na elite do Campeonato Paulista. E para afastar essa nuvem carregada do brinco de ouro, a saída é só uma: voltar a vencer e dar uma esperança ao torcedor que o time pode reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Eles terem a certeza de que eles podem fazer melhor. São jogadores experientes, jogadores com passagens em seleção brasileira, jogadores que estão acostumados a trabalhar com pressão. E é nesse momento que eles vão ter que se unir ainda mais. A gente sabe que a cobrança vai vir, e com toda razão, porque nós não conseguimos o resultado, mas quando você joga da maneira que nós jogamos hoje, você pode ter certeza que a gente está muito mais próximo da vitória. Apesar do respaldo da diretoria, Marcelo Cordeiro vai para o seu segundo e também último jogo à frente do Guarani. Nas últimas horas, as negociações com Pintado avançaram e o treinador assume o comando alviverde a partir da próxima rodada. Diante da crise vivida pelo Bugre, Pintado já havia sido procurado informalmente pelo clube nos últimos dias e agora, com a proposta oficial, o treinador retorna ao brinco de ouro após 8 anos. O objetivo de Marcelo Cordeiro é entregar um clima mais leve para a chegada do novo comandante. E para isso acontecer, uma vitória na noite de hoje é indispensável. Futebol é 11 contra 11, é resolvido dentro de campo. E eu tenho certeza que se eles fizerem o que eles fizeram hoje no primeiro tempo, a chance dessa fase mudar é muito grande. E os resultados vão aparecer, vocês podem nos cobrar com relação a isso. Justamente contra o vice-lanterna da competição, o técnico interino vai contar com desfalques e reforços importantes. O volante Matheus Bueno e os atacantes Ayrton, Marlon e João Vitor ficam de fora após receberem o terceiro amarelo na última rodada. Por outro lado, Léo Santos, de volta após cumprir suspensão, e Douglas Bacelar, liberado pelo departamento médico, treinaram como dupla titular no sistema defensivo, deixando Lucas Adel e Pedro Henrique no banco. Substituído com dores no intervalo da partida contra o Avaí, Anderson Leite treinou normalmente com o elenco e fica à disposição de Marcelo Cordeiro. Além de Douglas Bacelar e Anderson Leite, o lateral esquerdo Vinícius Cauê, o meia Chay e o atacante Reinier também foram liberados pelo departamento médico. Com muitas modificações em relação à partida anterior, o Guarani deve ir a campo com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar e Vinícius Cauê no sistema defensivo, Anderson Leite, Camacho e Bruno Oliveira pelo meio e mais à frente Luan Dias, Reinaldo e Caio Dantas. Em situações semelhantes na temporada, Guarani e Ituano entram em campo hoje às 7 horas da noite. E para o torcedor interessado em comparecer ao Brinco de Ouro, segue a promoção da meia entrada para os torcedores que comparecerem com a camisa do Bugre. O clube ainda informou que o tobogã superior estará fechado e os preços para os outros setores variam entre R$20 e R$60. Eles são torcedores, né? Eles sentem a paixão do clube, então tem que cobrar. Sobre pressão, eu acho que eles estão certos em cobrar, então a gente tem que só continuar trabalhando mais, cada jogo correr mais, jogar mais para dar resultado para eles. Não só para eles, mas como para o clube. O que eu tenho a dizer é que a gente vai procurar melhorar, procurar trazer resultados, né? Porque não adianta jogar bem e não trazer resultados. A gente vai procurar jogar bem, claro, mas o mais importante agora é trazer resultados para tirar o Guarani dessa situação. Você viu ali a nossa tarja? Que fase, hein? Lanterna contra vice-lanterna. Tá louco. Queríamos que era metal esfregando metal? O que seria uma vice-lanterna? Uma lanterna com meia fase ligada? Pode ser. Eu também nunca tinha visto vice-lanterna. Ou uma pilha fraca, né? Que aí fica aqui, sabe, aquele parece uma vela. Olha, eu falei pro Gleger agora na Rádio Bandeirantes.
Eu tô com medo desse jogo, cara. Tô falando com todo respeito ao Ituano, mas tô preocupado com esse jogo. Dá uma olhadinha no noticiário do Ituano, depois... Vamos. Legal. Vamos, melhor. Boa ideia, Batista. Boa ideia, você foi bem. Vamos lá, Ituano, vem na tela. Na luta para sair das últimas colocações, o Ituano enfrenta o Guarani na noite de hoje no estádio Brinco de Ouro pela 11ª rodada da Série B. Em toda a competição, o Galo de Itu tem apenas 2 vitórias e 8 derrotas. É o vice-lanterna com 6 pontos somados. Apenas 20% de aproveitamento tem o Galo e está à frente apenas do próprio Guarani na classificação. Além disso, o time de Itu tem a pior defesa da Série B. Só nos últimos 2 jogos, a equipe sofreu 9 gols. Em toda a competição, foram 22. E o setor é a principal preocupação do técnico Alberto Valentim. A gente fala de muitos gols tomados. Lógico que os jogadores contratados para defender, os jogadores com funções defensivas, eles têm que dar uma resposta positiva. Hoje, no futebol moderno, quando você sofre muito gols, onde você não consegue ter essa consistência defensiva, ela serve para todos. Desde lá de cima, porque as jogadas começam lá de cima. Repito, obviamente, que chega no último terço defensivo, onde os jogadores com mais responsabilidades defensivas tem que estar mais atentos. O ataque do Galo de Itu até que vem funcionando. Foram 10 gols marcados nessas primeiras 10 rodadas de Série B. Só que a equipe vem tomando muito mais gols do que marcando. Na última partida, por exemplo, contra o Paysandu, o Ituano sofreu 5 gols jogando em casa. É a primeira vez em 15 anos que isso acontece. As minhas equipes sempre foram muito equilibradas. Equilibrar bem, de ganhar mais duelos. Defensivamente você tem que ser mais forte fisicamente, você tem que ter mais imposição defensiva. Isso tudo aí vai juntando que você amanhã consiga tomar menos gols. Para a partida de hoje em Campinas, o técnico Alberto Valentim terá pelo menos 2 alterações na equipe titular. O lateral direito Léo Duarte e o zagueiro Valber tomaram 3º cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Para essas posições, Léo Oliveira é a única opção na lateral, enquanto Marcel e Vitão disputam a vaga na zaga. Ainda insatisfeito com a má atuação do time na primeira meia hora de jogo contra o Paysandu, o treinador deve tirar o volante José Aldo e o atacante Leozinho também pode ir para o banco, assim como fez aos 36 minutos do primeiro tempo no último jogo. O volante Rodrigo e o atacante Bruno Alves são os mais cotados a ficarem com essas 2 vagas. Com isso, um provável Ituano deve ir a campo com Jefferson Paulino no gol, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel ou Vitão e Eduardo Diniz no sistema defensivo, Rodrigo, Miqueias e Ian Rolim pelo meio, fechando o time com Bruno Alves, Vinícius Paiva e Tony Anderson no ataque. Tem que fazer com que as coisas mudem. Eu sempre falei para os atletas que eles têm que estar prontos a todo momento. Ou é por uma necessidade técnica e tática onde eu achar que eu tenho que fazer, ou por algum outro motivo, seja ele de expulsão ou de lesão. Então, eles têm que estar prontos. Querendo sair da penúltima posição, o Ituano enfrenta o Guarani hoje, 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. E não vai dar para treinar, onde nós vamos ter que corrigir mais no lado dos vídeos, não é só conversa, é vídeos mostrando realmente o que aconteceu, porque o vídeo tira todas as percepções e melhorar esse lado defensivo, essa fase do jogo já terça-feira para o Guarani, que é um concorrente direto do que mostra hoje a tabela do campeonato. Transmissão pela Rádio Bandeirantes com a narração de Leandro Bola está registrado. Guarani e Ituano, enquete, dá uma olhada aqui, ó. Guarani 47,8 e o Ituano 43,5, empate 8,7. Continue participando, 971021493 ou então o QR Code na tela para você mandar o seu palpite. Vamos lá, CH, agora sim comentando o Guarani e Ituano, partida marcada para 7 da noite hoje no Brinco. O Guarani tem um problema, e eu considero um problema grande, porque faz tempo que a gente não vê algo positivo no Guarani.
E na partida contra o Avaí, teve uma coisa que eu gostei. A parceria Anderson Leite e Bueno. Bueno suspenso, Anderson Leite perigoso não jogar porque saiu machucado. E não foi a entrada no Camacho não que piorou o time no segundo tempo. Foi a saída do Anderson Leite. Ele estava dando cadência, ele estava dando essa transição do meio campo para ataque. A coisa estava fluindo. Por isso que o Guarani conseguiu jogar bem o primeiro tempo, também por isso, não só por isso, evidente. E eles provavelmente não estarão nesse jogo. Então quando você vê uma dupla funcionando, você lamenta porque eles não vão, provavelmente, com certeza a dupla não vai ser repetida porque o Bueno está suspenso. Em contrapartida, tem o Bacelar que volta para a zaga. Eu acho que isso dá um pouco mais de segurança. Eu não sei o que ele vai fazer na lateral esquerda, espero que ele faça uma escolha diferente do que ele fez lá em Santa Catarina. O Heitor não funcionou na lateral esquerda, vamos ver o que ele vai trazer ali no setor. Você veja que eu estou colocando muitas dúvidas, né? Vírgula, 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 ou se, complicado, não é? A situação dos dois times é muito complicada, muito difícil, mas o comportamento geral do Guarani, apesar da derrota, em alguns momentos eu gostei. E essa esperança que eu estou levando para o jogo, vou comentar ao lado do Gleger a partida de hoje, para ver se o Guarani consegue repetir uma parte do bom futebol contra o Avaí, né? Vai ser muito difícil, Batista, mas eu estou preocupado, não só com os desfalques, mas como será o comportamento da cabeça dos jogadores. Eu espero que seja bom, porque o Guarani precisa vencer a partida para ontem. Mas se você me perguntar qual o seu palpite, eu não tenho palpite para o jogo, Batista. Eu estou preocupado de verdade. Anderson Leite vai para o jogo, né? Vai, boa notícia. Vai. Mas não terá o Matheus Bueno, que está suspenso. São 4 jogadores suspensos. Fala aí o suspenso. Suspenso. Vai. Matheus Bueno. Vai. Marlon. Tava no banco. João Vitor. Titular. Ayrton. Jogou bem o último jogo. A arrancada no primeiro gol foi ele que fez. Primeiro tempo. Agora é o seguinte, ô Greg, vai. Esse time aí que a reportagem mostrou. Vai. Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Vinícius Cauê está aqui na tela. O Vinícius vai jogar. Vinícius vai entrar na lateral esquerda no lugar do Heitor. Esse Vinícius aí... Lateral esquerdo. É lateral esquerdo? É lateral esquerdo de ofício. Então vai. Anderson Leite, Camacho e Bruno Oliveira, Luan Dias, Reinaldo e Caio Dantas. Também no treino de ontem, o técnico tirou o Reinaldo, Marcelo Cordeiro. Tirou o Reinaldo e colocou o Paraíso, Lucas Paraíso. O que você prefere de começo? Com o Reinaldo ou com o Lucas Paraíso? Eu prefiro com o Paraíso. E eu vou explicar o porquê. Aparentemente, nessa formação aí, ó, o Guarani vem com um meio de campo mais povoado, porque o Luan Dias não joga aberto aqui, ó. Ele joga por dentro, lá ao lado do Bruno Oliveira. Então, nós teremos um Guarani com um meio de... Pode ser até com 2 linhas de 4, tá? Ele vem com o Luan Dias um pouco mais aqui, ó, fechando 2 linhas de 4, e os dois atacantes, o Caio Dantas, né? E o Reinaldo, ou o Paraíso, à frente, mais solto. Eu acho que é interessante essa formação, né? Porque ele fortalece o meio de campo que tem problema. Aliás, o retorno do Leite, como disse o CH, é importante. Portanto, porque ele é um jogador de marcação, e aí você solta um pouco mais o Camacho para encostar nos 2 homens ali, no Bruno e também no Luan Dias. Então eu acho que ele, se for essa a escalação, né, de começo, essa escalação é um 4-4-2. 4-4-2. Não é 4-3-3. Mas a formação. Porque o Luan Dias é meia. Não, mas se você olhar aí, tá 4-3-3. O Gleger acabou de falar que o Luan Dias joga por dentro. Eu tô falando isso porque às vezes o telespectador tá vendo, pô, vai jogar com 3 atacantes? Não. Se vier com esses homens, é 4-4-2, e aí tem que ver a formação do meio de campo, o posicionamento. Mas ele treinou com o Luan Dias na frente. Mas tem variação, Batista. Ocupação de espaço. Aqui o Luan Dias vem aqui. Ele pode virar um atacante. Ele vira aqui na hora que tem a bola para marcar a descida de lateral, entendeu? A gente entendeu aqui. O telespectador. É 4-4-2. Ele é atacante? Não. Então 4-4-2. Então ele vem por dentro. Ah, mas ele jogou mais à frente. Aí a variação
que você pode o Luan Dias deixar o Luan Dias um pouco mais solto com a bola, ele vem por trás para ser uma espécie de atacante. Ocupação de que espaço. É o que o Bruno Oliveira fez no último jogo. Né, Gleger? Ocupação exatamente. de espaço. O Bruno Oliveira não fez isso no último jogo, encostando um pouco mais. Então eu acho que a dúvida tinha que ser Luan Dias ou Lucas Paraíso. Não, Batista, ele quer povoar o meio de campo, Batista. Ele quer deixar um meio de campo mais povoado. A ele quer dúvida ter seria Luan Dias ou Chay. Isso, essa exatamente. seria a dúvida. Só que o Luan Dias fisicamente está mais pronto, com certeza. E essa, sem dúvida, Reinaldo ou Paraíso. E lá no Reinaldo, eu também estou com o Gleger. Eu iria de Paraíso. Não é? Que ele fica tropeçando na bola com vontade, briga pra caramba. E o Reinaldo não tá legal. Esse jogo é de confronto, cara. O Reinaldo não tá legal. O Reinaldo é um bom jogador, hein, mas não tá legal. Não se percam. Mas o Ituano tá lá embaixo. Cuidado que esse time ganhou do Sport. Eu vi jogando bola, hein, Gleger? Tomou de 5 do Paysandu, mas jogou bola. Foi mal defensivamente, mas fez 3 e incomodou. Então, cuidado com esse jogo, porque o Ituano vem. Eu respeito muito o trabalho do Valentim, muito. Então é bom ficar com o olho aberto. Exatamente. E a tabela mostra quem vive o melhor momento. Né? Então fique muito atento, também acho isso. Mas dá para o Guarani. Cara, uma vitória hoje seria fundamental, hein? Sim. Até para recuperar a autoestima. Sim. Né? A confiança do time. Então, vamos ver. Mas tem um detalhe também que a gente não pode deixar escapar, viu, CH? O Marcelo Cordeiro, junto com o Jair, estão fazendo um bom trabalho, que eu gostei do que eu vi lá na última partida. E se vier com essa escalação, que momento que nós vimos o Claudinei ou até mesmo o Júnior Rocha povoando mais o meio de campo, tendo essa leitura diferente. E antes da partida ele falou algo que eu achei assim uma sacada legal. Ele, no pré-jogo, Gleger, você vai se lembrar disso, não é? Ele disse o seguinte, entre outras coisas, eu preciso tirar um pouquinho essa carga de responsabilidade do elenco, essa coisa negativa de derrota. E eu não participei de preleção, não vi treinamento, nada, mas eu senti também um time mais leve contra o Avaí. E era um jogo pesado. E eu senti o Guarani jogando no primeiro tempo. Então, vamos ver, é muito pouco tempo para você tirar uma conclusão do trabalho do Cordeiro. Mas a primeira impressão foi boa. Foi boa. E junto com o Jairo, né? Diga-se os dois. Diga-se os dois. É porque a gente percebeu ali no banco ali a movimentação e o Jairo ajudando muito. 2 caras competentes, 2 caras experientes que já jogaram futebol, né? E eu vou repetir o que eu falei agora. Eu ainda não tinha visto, né, se realmente concretizar essa formação e aquilo que nós vimos lá no último jogo, um Guarani diferente dessa forma. Não, sempre com aquele mesmo, os homens abertos pelo lado, um meia, 2 volantes. Não, tá mudando a cara do time taticamente, isso é importante. Com relação ao treinador, né, a matéria já falou sobre Pintado. O Pintado já dirigiu o time do Guarani na Série C. Eu estava lá, 43% de aproveitamento. Ele substituiu o Paulo Roberto Santos. Isso, exatamente. Que tinha 46% quando saiu, né? O Paulo Roberto Santos tinha 46%. Quanto foi o Pintado? 43%. Mas o Pintado, eu até fiz aqui um levantamento. Olha lá, Pintado. Aí o Pintado, deixa eu pegar aqui o levantamento que eu fiz nos últimos times que o Pintado recentemente dirigiu. Então é o seguinte... Aí, Valdir Lins. Lembra de Valdir Lins? Olha lá. Pintado na Inter. 12 jogos, 3 vitórias. Campeonato Paulista. Temporada somando tudo, né? 23, 24. Aí somando Ponte Preta, Juventude e Portuguesa. 36 jogos, 8 vitórias. Esse é o trabalho dos últimos tempos do Pintado. Eu penso diferente, tá? Cara, ele não vai estar trabalhando nesses 3 clubes. O momento do Guarani a gente sabe que é delicado, né? Ele está vindo, por exemplo, também num momento de recuperação. Então eu não vou ficar embasado em cima desses números anteriores. 4 clubes. Eu vou ficar com esse pensamento.
Sabe por quê? Porque o elenco é diferente, né? A atmosfera é outra. E o Pintado, ele tem muito isso dentro do vestiário, né? Que ele é um cara que ele joga junto com os caras. E às vezes é isso que o Guarani está precisando. Você viu a mudança nesse último jogo? Que mudou o discurso dentro do vestiário, do dia a dia com o Marcelo Cordeiro e com o Jair? Você viu como é que deu uma melhorada? Então às vezes é o que o Guarani está precisando. Às vezes não é nem a parte tática, técnica, que ele ajusta aqui, ajusta ali. Às vezes é uma palavra de incentivo, é um discurso diferente dentro do vestiário. Isso muda muito. Ó, eu me lembro uma vez, aqui no Guarani, grandes treinadores, ninguém dava certo. Aí sabe o que fez Beto Zini? Grande Beto Zini? Pinçou o Júlio Toledo Pisa, que era o treinador do Sub-20. Colocou no profissional, o que aconteceu? Ó, decolou. Então assim, sabe, é umas coisas que tem que... Às vezes é o discurso, às vezes é o momento, é uma palavra de incentivo. Às vezes é isso que o Guarani está precisando. E o Pintado pode arrumar. O meu comentário sobre o Pintado é o seguinte. Humberto Louser, característica. Claudinei Oliveira, característica. Está pensando em casa? Júnior Rocha e Pintado. Um completamente diferente do outro. Essa é a falta de convicção de quem comanda o futebol do Guarani. Se vai dar certo, ele tem competência para isso. O tempo vai dizer se ele for confirmado, não é? Agora, ele não montou esse time. Ele vai encaixar na característica desse time? É muito difícil. O certo era, Batista, não ter trocado tanto de treinador. É isso que eu penso.